Vamos lá, olhe para a sua Bíblia. Atos 19, de 1 a 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Eu vou repetir essa parte, presta atenção nisso, por favor, presta atenção. Olhe para cá só um minuto só. Ele está dando para nós um cronograma, uma ordem cronológica de fatos. É muito importante isso aqui, então preste atenção aqui, olha. João batizava com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Você pode dizer um amém aí? Pode? Vamos orar, curva assim a sua cabeça, vamos orar. Pai, fala conosco aqui. Senhor, eu estudei, eu fui ler algumas coisas, eu anotei, mas Senhor, eu mesmo não quero que o Senhor fique preso ao que eu anotei, Senhor, porque a Tua palavra ela é livre aqui. As pessoas vieram aqui, Senhor, pedindo a revelação da Tua palavra. Senhor, as pessoas vieram aqui para ouvir uma palavra que toque o coração. Faz isso conosco hoje, acrescenta-nos em sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a palavra de hoje, ela venha provocar em nós uma maturidade, Senhor, venha provocar em nós um crescimento, venha nos chamar a um propósito. A palavra do Senhor hoje, faça isso. A palavra do Senhor hoje, ela venha nos atrair ao propósito do Senhor para a nossa vida. A palavra do Senhor vem nos trazer mais perto do altar. Faz isso conosco, Senhor. O Senhor vai encontrar pessoas aqui, eu creio nisso, que estão pedindo, fala comigo. Por isso, ó Deus, eu estou clamando aqui em nome de Jesus. Torna fácil a Tua palavra. Fala ao nosso coração. Longe de nós toda inquietação da alma. Os muitos pensamentos agora, Senhor, sejam aquietados dentro de nós. Possamos ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Antigamente, gente, e talvez você não saiba disso, porque você não precisou fazer isso, né? Mas talvez alguém aqui possa dar um sinal aí que já viu isso ou já fez isso. Antigamente, quem não tinha dinheiro para tinta, comprava cal para pintura. Alguém sabe do que eu estou falando? Vocês estão fazendo assim, 2, 3, aí isso dava-se o nome de caiação. Jogava uma água, dava até para colorir, parecia um souvenir falsificado. A água com cal, só que se você esbarrasse a blusa ali, você já era. Porque saía tudo na sua roupa, passava a mão assim, aquela caiação saía todinha. Aí descobriram, se você colocar um pouco de óleo, água, cal, o óleo, dá uma misturada, o óleo prendia o cal, não saía. Eu estou na igreja há 41 anos, graças a Deus.
41 anos já, indo para 42, né? Nesses anos todos, eu vi muita gente boa, muita gente boa. Eu vi professor de escola bíblica dominical, era o máximo na igreja para mim na época, assim, era um professor de escola dominical, porque ele sabia a Bíblia. Ele ensinava a Bíblia na igreja, na escola dominical, a Bíblia. Eu vi pessoas assim saírem da igreja, se afastar da fé. Puxa, aquilo para mim, eu ficava até sem entender como que uma pessoa que sabe tanto da Bíblia, hoje está fora da igreja, pregou para tantos, ensinou tantos o caminho da casa do Senhor, e hoje não está na igreja, né? Eu vi muitas pessoas, tinha uma comunhão gostosa, tudo, hoje não estão mais na igreja, né? Mas dificilmente, olha, eu assim não conseguiria falar, dificilmente você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo se afastar da igreja. Dificilmente. A pessoa, ela é fiel àquilo ali, a comunhão que ela tem é uma coisa muito forte, independente do que aconteça, ela é fiel, por causa da comunhão que ela tem com o Espírito Santo. Esse é um grande problema da nossa vida, exatamente isso que acontece conosco, né? Essa água com cal, ela dá uma aparência, mas ela solta, com o passar do tempo, o que a pessoa é, o que a pessoa fez, solta, sai, não resiste. Então tudo aquilo que um dia foi, não dura. E Apocalipse fala que quem durar até o fim será salvo. Então eu estou aqui pregando para você, você já deveria notar isso, que a água com cal não dura muito tempo, sai. Precisa do óleo, precisa do óleo. Palavra de hoje, quero estudar com você a importância do Espírito Santo. A importância do Espírito Santo. Quando Paulo chega ao litoral, eu conversei com o Ivair esses dias, ele dá o curso discipulado bíblico, porque é muito legal, não sei quem já estudou, mas é muito legal, gente, você saber as cartas do apóstolo Paulo, as cartas pastorais, as cartas gerais, e conhecer um pouco daquilo, saber o percurso. Então ele está dizendo aqui um percurso, ele falou assim, Apolo, que andava ali com eles, Apolo estava em outro lugar, Paulo ele foi lá no litoral de Éfeso, lá, ele estava lá, está mostrando aonde ele estava, e quando Paulo está indo lá, ele encontra a igreja lá, os discípulos, ele encontrou discípulos, e ele não perguntou, olha, isso é muito importante que eu vou falar, para falar da importância do Espírito Santo na sua vida, porque Paulo, ele não chegou e perguntou assim, gente, vocês já leram a Bíblia inteira? Ele não perguntou isso, ele não perguntou, o casamento de vocês, como é que está o casamento? Ele não perguntou isso, como é que vocês estão de dinheiro? Ele não perguntou isso. Olha, Paulo, já tinha passado por ali vários, formaram a igreja, aí ele está vindo, e ele está passando, encontrou os discípulos, e ele então pergunta assim, gente, eu preciso saber, como é que está o Espírito Santo na vida de vocês? E quando ele pergunta isso, aqueles homens, os 12 ali, falam assim, olha, a gente nem sabia disso, nem sabe o que é isso, mas quem passou aqui não falou para vocês? Vocês não estão? Não, falou do batismo de João, a gente foi batizado. E falou, o batismo de João está lá atrás, o batismo de João foi para vocês a chegarem ao caminho,
é o arrependimento. Você já chegou o caminho. O João veio falando de Jesus, mas Jesus já morreu, já ressuscitou, já está no céu, e hoje está o Espírito Santo. Então, onde é que vocês estão? E aí eles ficaram assim, poxa vida, a gente nem sabia. E aí então Paulo ora com eles ali, impõe as mãos, e todos eles são cheios do Espírito Santo. Alguém está ouvindo o que eu estou falando aqui? Então, eu estou falando da importância do Espírito Santo. Essa é a preocupação. Olhe, a conclusão da obra, é aí que Paulo chega, porque Paulo, ele está sabendo que Jesus fez todo o processo, mas a conclusão da obra da cruz, e por favor, você tem que entender o que eu vou falar agora, porque senão você pode pensar que eu estou tirando o poder da cruz. Não estou. A cruz teve o efeito dela. Jesus passa pela cruz. Na cruz ele leva cativo o cativeiro. Na cruz ele nos liberta do pecado, da nossa natureza. Na cruz começa a obra maravilhosa, redentora, mas ela vai concluir quando ele diz assim: gente, olha, eu tenho que ir. E aí as pessoas, como assim o senhor vai? Tenho, porque a obra ela é completa, ela tem mais coisa para acontecer na sua vida, e quando eu for, vai completar uma obra tremenda na sua vida, porque quando eu for, o Pai vai mandar para vocês o Espírito Santo, e ele é muito importante nessa conclusão da obra, porque o Espírito Santo vai concluir uma obra tremenda na sua vida, e se eu não for, ele não vem. João 16, 7. Mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá. Olhe para cá, me permita tentar expressar isso para você. Jesus está falando, gente, para vocês. Eu sei que, olha, eu estou tentando explicar aqui, eu acho que eu vou exagerar, mas é porque eu fiquei impactado com isso. Olha aqui, Jesus está dizendo, Jesus, para vocês, melhor, o que vai completar a obra em vocês, que vai concluir, gente, é melhor que eu vá. Dá tchau para mim. Gente, dê tchau para mim, porque a hora que eu chegar lá, o Pai vai mandar para vocês a terceira pessoa da Trindade. Olha, gente, é Jesus que está falando isso, e você não sabe como Ele é importante na obra de Deus para a sua vida. Alguém está aqui, já teve a experiência com o Espírito Santo? Aleluia! Você não pode deixar isso diminuir em nada, pelo contrário, você tem que falar: Espírito Santo, conclui a obra de Jesus para mim. Espírito Santo, conclui essa obra maravilhosa, e eu ainda não sei o tamanho dessa obra, eu ainda não sei o tamanho disso tudo, mas Jesus falou que quando o Senhor viesse, o Senhor iria me ensinar todas as coisas. O Espírito Santo. Jesus disse para a igreja: é melhor para vocês, é melhor, porque se nós não damos essa importância, por favor, eu não sei como explicar isso para você. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. E se você hoje não der a importância à obra do Espírito Santo na sua vida, a participação do Espírito Santo na sua vida, você não vai permanecer, não consegue permanecer, porque neste mundo tereis aflições, mas o Espírito Santo hoje está dentro de você para resistir, para ser em você o Deus presente. Ô igreja, nós precisamos dar a importância e dizer: ô Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Porque Jesus falou: é melhor para vocês que eu vá. Porque quando eu for, a obra vai ser completa na sua vida.
Por isso que Paulo está debaixo dessa palavra. Então Paulo vai chegando, ele chega aqui no Ilha e na Donara, ele já vai perguntar. Primeira coisa, ele não vai perguntar nem se vocês estão bem, ou Ilha está com as contas pagas, ele não vai perguntar nada disso. Ele vai chegar o Ilha e o Espírito Santo. Ele vai chegar aqui, vai chegar no casal ali, gente, e o Espírito Santo. E aí nós vamos fazer uma cara para ele, Paulo, do que você está falando, Paulo? Ou alguém vai dizer, estou cheio do Espírito Santo. Então ele falou, isso mesmo, então segue, porque o Espírito Santo vai fazer uma obra agora na sua vida, segue, pode seguir, mas se não está, para aí, vem cá, vou pôr a mão na cabeça, recebe aqui o Espírito Santo, ele já foi liberado sobre a sua vida, o Pai já rogou, o Pai já pediu, o Pai já liberou, recebe aí, recebe o Espírito Santo, para ele concluir uma obra na sua vida, senão, é água com cal, com o passar do tempo, sai. O pessoal nosso do Coragem para Amar está aqui, né? Mas o Diego, está uma turma boa aqui. Levanta a mão quem entrega a sopa na rua aí. Está assim de cristãos na rua lá, não está? Então, o Diego fez assim. Sabem a Bíblia ou não sabem? Citam a Bíblia para nós. Faltou um complemento dessa obra. O poder do Espírito Santo. Que a igreja, a gente não está procurando entender isso. Pior do que isso ainda, a igreja quer um pastor cheio do Espírito Santo. Se o pastor for cheio do Espírito Santo, está resolvido o problema da igreja. Porque nele se manifestam os dons, porque nele se manifesta o poder. Então a igreja, ela beija a mão desse homem cheio do Espírito Santo, aleluia. Mas olhe para mim aqui. A obra de Deus não é na vida do pastor apenas, é no corpo da igreja. Puxa, alguém tem que dizer amém. É a obra completa. Por isso que Paulo sai perguntando para os discípulos, e o Espírito Santo, como é que está? E o Espírito Santo, receberam? Se ele estivesse aqui, fosse entrar aqui, o apóstolo Paulo, ele ia passar lá pela Márcia, e o Espírito Santo recebeu, e vinha perguntando, recebeu? Se você falasse assim, não, Paulo, não sei, então agora, seja cheio do Espírito Santo, para que a obra de Deus seja completa. A vida cristã é uma caminhada, é um processo, por isso que a Bíblia diz, naquele dia, muitos vão dizer, vai ouvir dele, eu não conheço vocês, porque não completou um ciclo maravilhoso, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nosso Redentor, nosso Remidor, e aí ele morreu, pagou o preço, selou, escreveu o nosso nome no livro da vida, e ele falou, mas tem mais, espere, ore por isso, fique em Jerusalém, vai se concluir uma obra tremenda na sua vida, o Espírito Santo vai vir, aleluia, o Espírito Santo vai vir, e ele sem entender nada, assim, mas como é que pode ter mais que isso? Mas fica que vocês vão ver. E eles ficaram, cerca de 120 pessoas, ficaram orando, e nada, Cleide, orando, e vamos orar de novo, porque ele falou que vai acontecer alguma coisa. De repente, línguas repartidas como que de fogo, tomaram o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, até o covarde foi cheio do Espírito Santo. Se Judas espera mais um pouquinho, não tinha se enforcado. Você espera mais um minutinho, se ele... O Espírito Santo ia tomar a vida dele, ele ia jogar a forca fora. Porque no Espírito Santo se completa essa obra maravilhosa. Eu estou insistindo para que você anote aí a importância do Espírito Santo no meio da igreja de Jesus Cristo. Não é na vida do pastor.
Aliás, você, olha agora, recebe aí, se alguém concordar, vai dizer um amém. Você, cheio do Espírito Santo, levanta a mão para o seu pastor e ore por ele, que o meu pastor seja mais cheio do Espírito Santo, que não falte fogo sobre a vida do meu pastor, não falte óleo sobre a cabeça dele, que ele seja tomado pelo Espírito. A igreja derramando a unção, unge lá. Porque senão você vai achar que eu sou ungidão e não ora por mim. O pastor não precisa, quem precisa? Porque ele é assim com Deus. Você não imagina quanto eu preciso da cobertura da igreja que é cheia do Espírito Santo. Quanto uma igreja tomada pelo Espírito Santo. Pastor, vai lá e fala mesmo, pastor. Fala o que Deus mandou você falar. Vai lá, pastor, vai lá. Orei, já intercedi, já clamei. Amém? Posso estudar agora? Vamos lá? A importância do... Eu escolhi essa imagem por causa dessa água que está caindo ali, ó. Foi por isso que eu escolhi essa imagem. Geralmente eu mando umas 4, 5 imagens para eles escolherem. Hoje eu mandei uma só, é essa que eu quero. Essa água, olha o Espírito Santo. Olhe para cá só um minuto. Você não vai secar. O Espírito Santo vai encher você. Espírito Santo passa aqui no meio dessa igreja aqui, molhando. Ninguém seca. Uma igreja frutífera, uma igreja verde, frutífera. Vamos lá, vamos estudar um pouco a importância do Espírito Santo. Primeira coisa aqui, é Ele quem nos ajuda a vencer nossas fraquezas. Fala para a pessoa do lado assim, você vai vencer. Fala para ela, vai. Não fica com medo, não fica. Poxa, gente, eu vou falar algo aqui. Nós estamos enfrentando crises. O mundo que estamos vivendo hoje, o contexto que estamos vivendo hoje, o ser humano está enfrentando situações que a ciência está explicando como crise de ansiedade, pânico, né? As pessoas estão tomadas assim de uma crise, nem elas sabem explicar. Isso é real, não é brincadeira. Fica perto da pessoa, você vai notar, o coração dela está. Mas eu queria dizer algo para você. Tomara que você acredite no que eu estou falando. 1 minuto na presença do Espírito Santo, o teu corpo, tua alma e o teu espírito estão alinhados. Porque Ele é o Deus dentro de você. Essa fraqueza que nós temos diante de alguns momentos que enfrentamos, situações, são demais para nós, demais, uma pressão. O Espírito Santo pode acalmar, o Espírito Santo pode nos ajudar naquela hora ali, que a perna fraqueja, que parece que tudo em nós está. Eu falo para algumas pessoas um conselho que às vezes eu dou e eu sei que não é isso que a pessoa quer ouvir, eu sei. Mas eu falo para ela, põe um louvor e começa a adorar. Põe um louvor, vai aumentando o som do louvor e vai adorando e vai orando. E a hora que o Espírito Santo começar, acho que Luiz faz bolo, né? Porque quando vai fazer o bolo, o trigo é seco, se põe um trigo ali é seco, se põe um ovo ali, o ovo está ali. Mas na hora que começa a bater, aquilo vira uma massa. É você com o Espírito Santo, não é mais você e não é mais o Espírito Santo, é você com o Espírito Santo. Alguém ouviu isso? Não tem mais. Ele toma as suas fraquezas. Ele vai ajudar você. A palavra fraqueza é tendência a ceder. Todos nós, gente, chega um certo momento que a gente não aguenta, não resiste.
seja um pecado, uma tentação, um desistir, uma coisa assim que a gente cede, é uma fraqueza, mas o Espírito Santo se posiciona dentro de você. Você estava pensando em largar, o Espírito Santo não deixou você largar. Você estava pensando em voltar para trás, o Espírito Santo não deixa você voltar para trás. Ele assume uma posição dentro de você. Você entende agora por que o Golias ameaça Davi com palavras ali, mas não tem jeito, é o Espírito Santo dentro dele, não tem como. É o Espírito de Deus ali, é o Espírito de ousadia, é o Espírito de intrepidez, de coragem, é o Espírito de força que está dentro de um menino de pequena estatura, mas não retrocede, não volta atrás, pelo contrário, vai para cima como se ele fosse o gigante, dando ordem. Eu te repreendo em nome de Jesus. Não tem nem tamanho para falar, mas há um poder explodindo dentro dele. Então, aí você fala assim, meu Deus, mas cadê a fraqueza? Já foi, é o Espírito Santo. Toca na pessoa do lado assim, ele vai fortalecer você. Romanos 8, 26, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavra. Rapidamente, 1 Samuel capítulo 10, versículo 21, 23. Olhe para cá, eu conto rapidinho esse texto, depois você lê lá para... Deus fala para Saul, Saul, o Espírito Santo, ele vai se apossar da sua vida. Eu vou ler esse texto logo mais. O Espírito Santo vai se apossar, vai se apropriar de você. O Espírito Santo que ajuda na fraqueza da humanidade, do ser humano, que tem as suas fraquezas, suas debilidades. Algumas situações nós somos muito fortes, em algumas situações não somos. Quantas pessoas são fortes, enfrentam situações, mas pegam um exame médico, por exemplo, abala, mas o Espírito Santo vai falar para você naquele momento, eu estou com você. E aí naquele momento que você curvaria, você não se curva, mas não é você, é o Espírito Santo que já foi enviado para a sua vida, é o Deus, terceira pessoa dentro de você, que você envergaria, ele mantém você firme. Saul, você vai precisar do Espírito. Até esse momento, a Bíblia não relata como é Saul, quem é Saul, como é. Ok? Ok. Bom, vamos lá, vamos consagrar um rei, vamos ungir um rei, da família tal, da casa tal, chega em Saul. Aí fala o nome, o novo rei, Saul. Aí todo mundo fala assim, mas ele não está aqui, ele não veio. O Espírito de Deus falou assim, veio, ele está aqui. Não, mas eu não vejo ele está, só que ele está escondido. Ele não entendeu o processo do Espírito Santo. Se alguém estiver anotando, anota isso. É isso que está acontecendo com muita gente dentro da igreja. Deus está chamando você para uma obra, mas você está escondido. Você está escondido no meio da bagagem. Quando foram lá, Saul estava lá, ok? Imagina que o cara está sentado, deitado no meio da bagagem. Quando ele fica de pé, não tinha ninguém, do ombro para cima, ninguém maior que ele. Pensa. O pessoal olhou e falou, gente, o cara é alto. O cara é alto, mas cheio de fraqueza. Está assim de gente, ó. Depois revela uma outra fraqueza nele, orgulho. É fraqueza também. Depois revela outra fraqueza nele, desobediência. Parece forte, mas tem uma fraqueza. Na hora que precisa ser fiel, na hora que precisa obedecer, não obedece. E Deus rejeita. Entenda a importância do Espírito Santo numa obra completa de Deus na sua vida, porque na hora em que o seu ser que é fraco vai ceder e não vai obedecer, não vai ser fiel ali,
o Espírito Santo vai falar dentro de você. Permaneça fiel, permaneça fiel, não cede, não retrocede, mantém aí, mantém, porque Ele é fiel. Mas quem não tem isso, não consegue, é da natureza humana o retroceder. Mas o Espírito Santo quer ajudar você na sua fraqueza. Alguém pode dizer amém? Segunda coisa, rápido aqui, vamos lá. A importância do Espírito Santo. Ele dirige a nossa vida. Fala para a pessoa do lado, só para ela não dormir. Fala assim: deixa o Espírito Santo dirigir sua vida. Eu escolhi um texto, Marcos capítulo 13, versículo 11. Olha o que diz: quando forem presos, está falando aos discípulos lá, falando para a igreja, gente, olha, quando vocês passarem por situações, e vão passar, são situações difíceis, são momentos aí de grandes lutas, vocês vão passar, mas o Espírito Santo está em vocês. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão, falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Eu escolhi esse texto aqui, porque a língua ninguém domina, e ela é influenciada pelo inferno. Alguém está ouvindo? Alguém está ouvindo aqui? Mas o Espírito Santo põe a palavra certa na sua boca, no momento certo, na hora certa. Outro detalhe, importantíssimo, outro detalhe: o Espírito Santo não vai dirigir sua vida naquilo que você quer que Ele dirija. Ele vai dirigir sua vida inteira, completa. Alguém ouviu? Então não é você que vai dizer: Espírito Santo, dirige isso aqui. Não, esquece. Sai você de cena. Sou eu, o Espírito Santo. O que acontece na igreja? As pessoas: dirige isso aqui para mim, Espírito Santo. O resto Ele dirige. Não dá certo, não combina. Não combina. Eu falei esses dias para algumas pessoas, foram professores que eu estava ministrando uma palavra. Eu acho que eu falei aqui, acho que eu comentei aqui na igreja, não sei se eu brinquei com isso aqui na igreja, sobre motorista, quem tirou a habilitação. O carro tem 2 pedais, eu não sei se hoje, eu acho que é tudo automático, hoje nem deve ter pedal, 1900 e alguma coisa. 2 pedais, o cara do lado aqui com pedal e o cara daqui com pedal. Aí você acelera, ele freia. Aí ele acelera, você freia. O Espírito Santo quer dirigir sua vida, do levantar ao deitar, é o Espírito Santo em você. Alguém quer isso? A igreja deveria viver dessa maneira. O Espírito Santo. 3, a importância do Espírito Santo. 3, é Ele quem provoca mudanças na sua vida. É Ele. Olhe para cá um minuto só. Nós fazemos uma força muito grande para mudar. Nós queremos mudar. Gente, olhe para cá. Mas é o Espírito Santo que muda. A sua mudança é caiação. Dura um tempo. Eu tenho até medo de perguntar, porque talvez todos nós levantemos as mãos. Quem aqui já levou Deus a sério por algum tempo? Falou: nossa, agora eu vou. E começa a orar, e começa a ler a Bíblia, começa a frequentar a igreja, canta aqui, e toca, e daqui a pouco não está mais, porque você tentou mudar. Mas quando o Espírito Santo muda, você morre, e é Ele na sua vida, não é mais você. O problema é que na nossa mudança a gente não morre, a gente melhora. Deus não quer melhorar você, Ele quer mudar você. Ele quer que você seja transformado numa pessoa totalmente diferente, uma pessoa nova, completamente nova. Alguém pode dizer amém aqui? Agora, você ouviu isso, ok? Você ouviu isso? Olhe para cá. Isso é uma preparação para um novo nome que você vai receber, uma nova veste que você vai receber, e uma pedra branca que você vai receber, que ninguém sabe.
Então, por favor, cuidado que você pode estar ouvindo e falando assim, ele vai mudar a minha vida. Não, Ele está preparando você, porque um dia você vai receber um nome novo, vestes novas. Ele só está preparando você. Por isso que diz assim, não se coloca vinho novo em... Ele está preparando o odre para o que vem. Para o que vem. Está preparando. Alguém pode dizer amém? 1 Samuel 10,6 é o texto que eu disse que eu queria ler. Então o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles, e ficará uma pessoa diferente, uma pessoa completamente diferente. Por isso que Paulo pergunta, gente, vocês receberam o Espírito Santo? Eles falaram assim, nós não sabemos ainda, a gente ouvimos a pregação de João, fomos batizados em João, ele falou, não, João está pregando arrependimento, mas o que muda a vida mesmo de uma pessoa, é o poder do Espírito Santo dentro dela. Vocês receberam? Não, então recebe agora, para que seja completo essa obra. Senão vocês vão ter que ser batizados de novo em João, vai ter que ser batizado de novo em João, vai ter que ser batizado de novo na água, vai ter que ser batizado de novo. Não, quando o Espírito Santo vem, ele muda de uma vez só. Quantas vezes você já perguntou de alguém assim, nossa, mas será que essa pessoa se converteu mesmo? Ela se converteu, cara, ela aceitou Jesus, só faltou uma coisinha na vida dela, o poder do Espírito Santo. Por isso você fala assim, nossa pastor, mas fulano não está mais na igreja então, é cal e água, deu até cor, foi até bonito um tempo, só faltou o óleo ia manter aquela cor para sempre. Alguém crê nisso? Romanos 7, 18 e 19, quanto texto, gente, estou passando rápido aqui, Romanos 7, 18 e 19, eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo. Quantos querem fazer o que é certo? Mas não conseguimos, gente. Quero fazer o que é certo. Gente, a gente vai jogar bola, vai jogar é brincadeira, porque faz tempo que eu não jogo, mas sempre que tem racho, vai jogar bola. Você acredita que a gente ora? A gente dá as mãos e faz uma oração lá fervorosa. Terminou a oração, gente, baixa um espírito de futebol. Agora é incrível, de verdade, mas são pessoas que têm Deus, têm a palavra, não querem fazer aquilo, de todo, conheço, eu sei quem são, não quer. Por isso que o Espírito Santo em nós, ele é tão necessário, ele é tão importante, que naquela hora, que a minha natureza quer dar no meio da canela, o Espírito Santo domina, quebra, controla. É uma obra do Espírito Santo, não é do homem, não é. Quem aqui é impulsivo? Ninguém. Estou sozinho, né? Ana, obrigado. Ana, levanta a mão mais alto, me ajudando. 2. Quem é impulsivo? Engraçado, depois que você levantou a mão, os restos pecadores, tudo levantou a mão. Ninguém quer ser pecador sozinho, o negócio é esse. Gente, imagina na vida de uma pessoa assim, como é importante o Espírito Santo. Dá até dor na boca, porque você quer falar e não sai, é o Espírito Santo. Altera, você está, mas é o Espírito Santo. A terceira pessoa do Deus está dentro de você, controlando, porque a minha natureza humana
ela quer fazer o certo, ela não consegue. Quantas pessoas brigaram num jogo de futebol, brigaram com arrependimento tão grande, porque não era aquilo, não, eu não sou mais assim, eu não quero. Aí falei, eu vou largar esse futebol de Satanás. Mas não é o futebol que é de Satanás, rapaz, é a sua natureza humana. É só o Espírito Santo dominar a sua vida. É só o Espírito Santo dominar a sua vida. Alguém pode dizer amém? Eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Vamos terminar? Eu estou falando da importância do Espírito Santo. Como dar essa devida importância, igreja? Como valorizar isso? Olhe para cá só um minuto só. Se nós dermos essa importância, se a igreja valorizar a presença do Espírito Santo, gente, eu preciso falar isso, porque ninguém quer estar num lugar onde não é valorizado, não é reconhecido, não é bem aceito. Ninguém quer estar, nem o Espírito Santo. Essa igreja precisa valorizar a obra do Espírito Santo para que ele venha e fique aqui. Nós precisamos ser uma igreja que damos a devida importância, que reconhecemos o poder do Espírito Santo, que valorizamos isso, e ele então vai ter liberdade no nosso meio. Mas se nós ignoramos isso, negligenciamos, entristecemos o Espírito Santo. Oh, como a igreja tem entristecido o Espírito Santo. Como a igreja, como pessoas que foram cheias do Espírito Santo, hoje estão vazias. Você está entristecendo o Espírito Santo. Você está entristecendo o Espírito Santo. Como dar essa importância aí? Então vamos lá, primeira coisa, dar lugar para Ele. Dar lugar para Ele. Jesus era o Emanuel, que quer dizer Deus o Espírito Santo é o Deus em nós. Deus em nós. Quando recebemos uma pessoa em casa, devido ao grau de importância dessa pessoa, você chega a dar o seu próprio quarto para essa pessoa ficar. A pessoa nem quer, ela fala, não, puxa, fica aqui, eu quero que você fique no melhor que eu tenho, é o meu quarto para você. Quando a pessoa não é assim lá, essas coisas, a gente joga a manta e o travesseiro no colo dela e fala assim, o sofá te espera. Aponta o sofá da sala, fala, fica à vontade. O Espírito Santo está aqui. Você preparou um lugar para Ele na sua vida? Jesus falou, gente, eu vou. O Pai vai mandar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não fica do seu lado. Ele fica dentro de você. Aí você fala assim, não, quando é que ele vem? Pode deixar, eu tenho um quartinho no fundo. O Espírito Santo não é para morar em quartinho de fundo. O Espírito Santo é para morar no meio da casa. No meio da casa. E ele vai iluminar a casa inteira. 1 Coríntios 6,19. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmo. Uma pessoa que sabe a importância do Espírito Santo, olhe para cá, oferece um templo para Ele. Não é um lugar.
não é um lugar. Alguém ouviu o que eu estou falando aqui? Oferece um templo para Ele. A arca de Deus, não quero sair do assunto, mas é rapidinho. A arca de Deus ficava num cômodo à parte, isolado. Uma pessoa entrava lá, é num cômodo lá. Você passa aqui, passa ali, lá. Uma pessoa entrava onde ficava a arca. Davi foi buscar a arca. Levou para a tenda dele. Pôs a arca no meio da tenda. Todo mundo falou: Davi, o que você está fazendo? Ele pôs a arca no meio da tenda. E contratou, pagando, adoradores que ficassem em volta da arca, adorando de dia e de noite, para que o Deus que é entronizado no meio dos louvores ficasse ali. O Espírito Santo você tem que pôr no meio da sua tenda, e enche de adoração a Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai fazer a obra na sua vida. A luz vai ficar acesa, a Shekinah não sai de cima da sua tenda, aquela chama azul da glória de Deus não sai de cima da sua tenda, até os teus inimigos verão o Espírito Santo está em você. Quando você der a Ele um templo, não um lugar. Pare de dar lugar para o Espírito Santo. Fica aqui, fica aqui. A sunamita falou: eu fiz um aposento para ti. Eu fiz um aposento para ti. Fica aqui. Eu fiz um aposento para ti. Eu não queria te dar um lugar aqui na minha casa. Eu fiz um aposento para ti. Fica aqui. Eu queria hoje falar para você da importância do Espírito Santo. Tão importante que é. Faz um aposento para Ele. Um templo para a terceira pessoa de Deus na sua vida. Alguém ouviu isso? Não é uma pessoa qualquer. Eu vou falar algo aqui importantíssimo. Não é uma pessoa que vem e vai. Quando Ele vem, Ele permanece. Faz um templo para Ele, Ele vai morar. Ele vai morar lá. O Espírito Santo. Ele é Espírito. Olhe para mim, existem substâncias que não se misturam, gente. Eu tenho que falar isso para você. Não se misturam. Você põe água com óleo e você chacoalha e você quer e você vai, não vai. A hora que parar, a água é mais pesada, ela vai para o fundo, o óleo vai ficar na superfície. Está assim de gente na igreja que o óleo está na superfície. Se você olhar para o resto, é água, é cal. Mas a hora que você tira, eu trabalhei em posto de gasolina. Eu não sei, parece que eu vou falar com propriedade, não é minha área, mas eu trabalhei. Hoje deve ser tudo diferente, eu estou falando de uma época que eu trabalhei. O diesel, você tinha que tirar a água que estava lá no fundo, dava água no fundo, o diesel. Eu ficava assustado, porque você tem que tirar, você vai lá fazer uma bomba, eu tirava água, saindo água, porque a água é mais pesada, não se mistura.
Você deveria fazer isso hoje aqui na sua vida. Tira a água, vai ficar o óleo do Espírito Santo. Óleo, óleo, óleo. Óleo não sai. Água com cal sai. O óleo não sai. Gruda, gruda. Ele é Espírito. As coisas espirituais se conectam com coisas espirituais. Não fique bravo comigo agora, eu estou terminando. Não tem como, gente, não tem como você dar importância ao Espírito Santo, que é Espírito, com coisas carnais. E nós temos muito, nós, eu, você, nós temos muito coisas, muitas coisas carnais. E queremos que o Espírito Santo se conecte com elas. Não se conecta. Alguém está ouvindo isso que eu estou falando? É o problema da igreja. Então vocês querem que eu imponha as mãos na cabeça de vocês e diga: receba o Espírito Santo. Mas ele não se conecta, está muita coisa. A hora que você se esvazia, é o máximo que você puder, vai esvaziando, vai esvaziando. Eu sei que é bom, tem coisa que são boas demais, eu sei, mas o Espírito Santo não conecta. Eu fui aprender isso quando eu vi o Jorge Linhares, o pastor Jorge Linhares, contar para a gente uma pregação que ele falou: campo de lentilha, você tem que defender a unção de Deus na sua vida, você tem que defender, Deus te deu, você tem que defender, senão você perde. Eu ouvindo, eu falei: Jesus, o que é isso? E ele falou, ele foi fazer um culto de poder na igreja dele, culto de poder, no domingo à noite. Só que na igreja dele tinha jogador do Atlético e do Cruzeiro, e arrastaram ele à tarde. Não, o senhor tem que ir conosco, o senhor vai assistir o clássico lá, o jogo lá. E ele foi para o estádio. Olha que coisa legal, quem que não iria? Eu iria. Ele foi, só que chegou lá, gente, era palavrão, 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 palavrão. Tarde inteira palavrão, juiz, palavrão. Quando ele subiu no púlpito, que ele pegou o microfone para um culto de poder, Deus falou com ele e disse: eu não preciso de uma pessoa que à tarde está no meio do palavrão e à noite está no meu altar. Não conecta. Estou explicando para você onde é que nós erramos. Nós erramos nisso. O Espírito Santo quer fazer uma obra tão grande na nossa vida, mas Ele é Espírito. Por isso que você sabe que tem que orar, porque se você orar, oração se conecta com o Espírito. Jejum se conecta com o Espírito. Efésios 5, 18 e 19. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando o quê? Cantando o quê? Quê? Salmos. Tem outra música boa? Claro que tem. Tem música romântica, bonita, poesia linda. Brasil tem poetas, músicas maravilhosas, tem. Mas eu estou falando de uma outra coisa. O Espírito se conecta com coisas espirituais. Você ouviu o que eu estou dizendo? Eu falei que isso é proibido? Não falei. Eu não falei para você que é bonita? Claro que é bonita. Tem gente que chora vendo Roberto Carlos cantar com 102 anos que está, e vai me processar, não vai? No YouTube. Mas se ele não tem 102, está com 101. Se emociona, o cara canta, que música. Cantores aí, que uma letra, uma poesia maravilhosa. Olhe para mim. Mas você quer fazer um templo? Você quer fazer um templo?
Você quer que o Espírito se conecte com o seu ser? Cante músicas espirituais. Ore. Comece a orar. O Espírito Santo se conecta. Eu preciso que alguém diga amém. Comece a adorar. Ele virá. Porque Ele é Espírito. E importa que seja uma adoração em Espírito e em... Não é brincadeira isso. Nós estamos entregando meia boca, algo meia boca, querendo que o Espírito Santo... Parece que ele fala para a igreja: vocês estão querendo um vento, eu sopro. Ou vocês querem a minha participação na vida de vocês? Se vocês querem a minha participação na vida de vocês, cria um templo e coloque coisas espirituais ali. É muita coisa carnal, briga, contenda, gente que não fala com gente, coisa horrorosa, não cumprimenta, não fala, vira a cara, é muita carnalidade, e quer que o Espírito Santo faça o quê? Não gruda, não conecta, e é perigoso demais. Eu trabalhei em posto de gasolina. Imagina uma gasolina cair do carro e corre naquele córrego, assim, e você joga água. O que a água vai fazer? Vai empurrar a gasolina. Lá na frente alguém joga um cigarrozinho ali. Você vai ver o poço explodir. Você fala: da onde? Lá atrás. A pessoa misturou a gasolina com a água e está vivendo. A hora que pegar fogo, explode tudo. Alguém ouviu o que eu estou falando? Porque Ele é Espírito. Quanto mais você entregar coisas espirituais, maior será a participação dEle na sua vida. Por isso que eu não posso ficar brigando com você para você orar. Ora, pelo amor de Deus, ora, jejua, leia a Bíblia, cante adoração. Não posso. Anda no meu carro, você vai ver o tempo todo. A Larissa fala: pai, não aguento mais essa música. Agora eu coloquei uma música chamada Sunamita. Gente, eu ouço o dia inteiro a Sunamita. Preparei um aposento para ti. Quero que fique aqui, meu amado. O dia inteiro. A Larissa fala: pai, por favor. Aí eu coloco Sinto Fluir. Não, pai, eu falei outra. Aí eu coloco: é Ele, por Ele, pai. O dia inteiro estou tentando entregar algo espiritual, para ver se eu tenho mais da presença do Espírito Santo. Aí tem uma hora que eu quero ouvir uma outra música lá. Ai, eu até gosto, mas agora eu não posso. Depois, outra hora eu vou ouvir. Mas agora eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso dele aqui. Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música, porque Ele é espiritual. Último, gente, último. Ele foi enviado. Fale assim comigo: o Espírito Santo foi enviado. Foi enviado. Mas você tem que pedir. Você tem que pedir. Lucas 11:13. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Incrível isso aqui, incrível. Ele está ensinando a orar. Jesus está ensinando a orar. Ensina até o modelo da oração. Orem assim. Está ensinando a orar. Está ensinando a orar. E aí ele fala assim: vocês vão orar? Peçam o Espírito Santo. Olhe para cá. Você está pedindo milagre, quando na realidade você poderia pedir o Deus de milagre dentro de você.
Você está pedindo bênção, quando você poderia pedir o Deus abençoador dentro de você. Você está pedindo para resolver um problema, quando na realidade você deveria pedir o poder do Espírito Santo, que vai vencer todos os seus problemas. Alguém sabe do que eu estou dizendo aqui? É o poder do Espírito Santo na nossa vida. Curva a cabeça. Oh, aleluia.